dos congados. Em geral, esses tambores não saem. Eles são venerados, eles são celebrados nas irmandades, em seu lugar próprio. Os escravos, então, chamaram todos os outros e foram e tocaram cânticos, e tocaram um modo de tocar o tambor mais parecido com a memória de África que eles ainda tinham. A Senhora do Rosário ficou tão encantada que ela saiu das águas, sentou-se em um dos tambores e foi com os congadeiros para a capela, onde lá ficou. Se vocês observarem, nas representações de Nossa Senhora do Rosário, que é a divindade celebrada como a grande ancestral pelos congadeiros, ela está sentada sob um tambor. Vamos dizer que esse é o nosso núcleo narrativo. Esse é o nosso núcleo narrativo. O enredo, vamos dizer assim, que funda a narrativa, também ela fundadora dos congados. Como é que essa narrativa ela é performada? Então você tem que, derivando da narrativa, se instituem, no caso brasileiro, uma estrutura política, os reinos negros, os reinados negros. Uma estrutura política que se mantém ainda hoje. Nós temos notícia da formação dos congados no Brasil desde o século XVII. E é uma estrutura política. E é também um sistema religioso. O que se imbrica nos reinos negros é a estrutura política e a estrutura simbólica vinculada ao sagrado, por meio do qual os congadeiros tanto recontam, através dos ritos, dos cantos e das danças, essa lenda, assim como outros enredos, toda a história da passagem de África para as Américas, como esse zum, zum, zum que vocês ouviram. Se vocês prestarem atenção, esse zum, 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 ele nos remete aonde? A que lugar? Ele nos remete ao navio negreiro. Zum, 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 lá no meio do mar. É o canto da sereia que me faz entristecer. Parece que ela adivinha o que vai acontecer. Ajudai-me, rainha do mar. Ajudai-me, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Tanto a história das travessias, tanto das travessias oceânicas, quanto a história das travessias já nos territórios americanos. Tudo isso é reelaborado, isso é recriado, isso é performado por todo o cerimonial, por toda a liturgia, por toda a ambiência ritual dos congados. Ora, eu não queria toda essa partitura, por exemplo, eu explorei em um dos meus livros que se chama Afrografias da Memória. Nessa fala aqui, talvez por mais alguns minutos, o que eu gostaria talvez de acentuar é como que toda uma memória do conhecimento, ela se grafa, ela se inscreve por via do rito. E aí entra, vamos dizer assim, muito mais a nossa área específica na questão da performance. Na civilização ocidental, a memória do saber, a memória dos saberes, ela é pensada como guardada, instituída e veiculada, em geral, por via da escrita. Os textos fundadores do Ocidente remetem à ideia de razão, e de civilização ao domínio da escrita. Isso está em Hegel, isso está em Kant, etc, etc. O que provoca, inclusive, a nossa própria divisão nas nossas áreas do conhecimento. Muito bem. O que se
deixa de lado toda uma gama de conhecimentos que se inscrevem, que se veiculam, que se processam pela via da performance corporal.